E a gente já começa, então, com ela, que é uma das grandes referências quando o assunto é dermatologia, doutora Lígia Cogos, para a gente falar sobre a flacidez no contorno do rosto, tá? Aí você fala, Cláudia, mas eu tenho uma outra dúvida na dermatologia e eu estava esperando a doutora Lígia Cogos no programa. Tudo bem, vou abrir uma exceção só porque você é maravilhosa. Então vai lá, pode mandar também no 11 9 50 45 18 40. Antes da gente receber a doutora, vamos ver esse VT que a produção preparou com carinho. Com o processo de envelhecimento, a pele vai perdendo sua capacidade de renovação. Quando nos damos conta, a face já não tem mais a mesma sustentação de antes e parece ter perdido sua definição. O contorno facial bem estruturado é o que permite seu rosto parecer naturalmente mais jovem e mais firme. Felizmente, os tratamentos para melhorar o contorno do rosto podem nos ajudar. Vamos entender mais sobre o assunto? Vamos! Muito obrigada, Samantha Linhares. Max, esses videozinhos ilustram bem o nosso assunto, mas ela vem com todo o conhecimento. Doutora Lígia Cogos, ela realmente é a sumidade na dermatologia. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Olha, toda linda, com uma camélia maravilhosa. O microfone? Perdeu aqui tá direitinho, tá tudo certo. Então tá ótimo. Vamos sentar ali pra gente bater o nosso papo. É tão bom conversar contigo. Por favor, doutora. Ai, que vestido lindo. Isso dá um alento, né? Uma esperança. Sigamos em frente. E a gente tá no mesmo clima, né? Com essa flor maravilhosa, floral. A gente já tá num clima de primavera. Apesar da gente ainda nem entrou no inverno, né? Ou já entrou no inverno? Já entramos no inverno. O inverno começou. Estamos atravessando o inverno. Mas o inverno brasileiro que os dermatologistas gostam. Para fazer os procedimentos, né? Exatamente. E o sol, que é tão necessário, não é tão forte. Então, o clima contribui no Brasil inteiro para um bem-estar sem danos. Ótimo. Bom, a produção recebeu um monte de pedidos e a gente fez uma boa seleção. E aí, o ponto em comum das nossas telespectadoras é a flacidez aqui no contorno do rosto. E realmente incomoda. Eu posso falar que é uma das coisas que às vezes eu olho e tenho que correr lá na doutora Lígia Cogos e falar, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui, né? E existem muitos recursos hoje para a gente cuidar da flacidez da pele, não? Sim, é uma das queixas que aflige uma moça quando ela ainda se sente muito jovem, muito bonita, aquele esplendor dos... Eu não gosto de falar em números, vocês sabem, né? Mas naquele esplendor da quarta década, tão bonita, né? Hoje em dia as idades são indefinidas, mas a mulher começa a sentir, em fotos principalmente, ou em momentos que ela está distraída e alguém bate uma foto dela e ela nota... Pode começar como parecendo uma gordurinha embaixo do queixo, como uma... o pessoal se refere assim, eu não gosto dessa palavra, uma pequena papadinha aqui, ou uma perda da definição daquele contorno tão firme, né? Tão bem definido que ela tinha aos 30 anos. Uma vez você veio aqui, doutora, e você trouxe pra gente um modelo de rosto, né? O que é que mostra jovialidade, né? Como é que vocês determinam, não é que determinam, mas assim, o que é que faz a moça ser bem bonita? E esse contorno faz parte, né? O contorno faz parte, é fácil ver em qualquer escultura clássica, né? Como as estátuas que representam a beleza de alguma forma ou a juventude, define muito bem, especialmente estas linhas aqui, estas linhas que dão aquela impressão de jovialidade. Uhum. A pele muitas vezes está muito bem cuidada, uma pele bonita, a pessoa fala assim, aquela senhora tem uma pele tão bonita. Por que dizem aquela senhora? Por quê? Porque talvez haja os franceses têm uma expressão, não sei o que, je ne sais quoi pas, que nos diz que ela não é jovenzinha, ela não tem 30 nem 40,
30 e às vezes nem 50. E algo se perdeu. O que talvez tenha sido? Tenha sido a definição do seu contorno do rosto. Isto que nós podemos ver tão perfeitamente. Em Cláudia, se vocês me permitirem, eu levantaria para... Graças à doutora Lígia Cogos, então, ilustrar. porque tem horas que eu olho e falo, ai meu Deus, aí eu tenho que ir lá. Vejam, é um rosto que não se sabe a idade desse rosto. Não se sabe se ela tem 21, 25, Não me faça rir. 32. Não sabemos. Ela tem uma sofisticação no vestir-se. Ela não tem 14 anos, ela sabe se arrumar, mas ela tem um rosto absolutamente perfeito que poderia estar retratada numa estátua de Vênus, por exemplo. Ai, doutora, você tá me matando de vergonha. Não, fica quieta você agora. Então, vejam essas linhas perfeitas. O rosto definido, o contorno do rosto, a divisão entre a face e o pescoço perfeita. Uma estátua. Então, é isto que todas nós almejamos. Ai, meu Deus do céu, rezamos gente. por isso. Como é que eu faço com uma médica assim? Me fala. Ela conseguiu me deixar morta de vergonha aqui. Não, você está Muito numa obrigada, missão de muito esclarecer, obrigada, esclarecer as suas... Agora sim, eu vou ser muito sincera, a gente tem sempre um cuidado muito especial, né? Eu digo você, com a sua equipe, sempre um cuidado muito especial. E eu realmente sou muito grata, porque eu acho que eu tô vivendo cada vez mais, me mantendo bem, do jeito que eu continuo me amando muito. O que é que a gente tem de novo? O que é que a gente pode falar para as meninas? Qual que é o caminho a ser seguido? Esse é uma área em que houve realmente um progresso. Então, o que fazer para preservarmos esse desejado, almejado contorno que por um descuido pode nos fugir? Muitas coisas. Preservar a firmeza da pele com bons hábitos, evitar o fumo, tratar bem da saúde, resolver os problemas que estejam incoerentes com o bem-estar, com a saúde quase perfeita, se for possível. Então, diabetes, glicemia, cuidar, colesterol, sobrepeso, tudo isso, é claro, influi. Mas é claro que hoje, no nosso exíguo tempo, eu desejo falar sobre os recursos que agora existem. Então, existem os definidores de contorno. Vejam só, que ao mesmo tempo que estimulam o colágeno, ajudam pela sua própria presença física a definir, a desenhar as linhas que estão fugindo sob os nossos olhos. Então, são produtos como ácido polilático, como hidroxiapatita. Nós não podemos falar muito de marcas comerciais. Vocês vão ouvir falar numa série de produtos que tem esses ingredientes, vão ouvir São falar os de bioestimuladores de colágeno, né? Que aí tem nomes. Sculptra, Radiesse e outras marcas, mas é o bioestimulador de colágeno. São estimuladores de colágeno, mas não só estimuladores. Eles têm uma presença física sensível em que se pode desenhar, definir. Como? Um processo muito dolorido, muito traumático, em que se necessita muitos dias de recuperação? Não. Então, alguma coisa, é claro, não se vai fazer isso na véspera de uma festinha, de um compromisso longamente esperado, como um casamento. Se espera pelo menos 10 dias, 8 dias de intervalo para que, se porventura houver algum hematoma, alguma coisa, haja tempo de se recuperar sem estresse. Lembrem-se, uma das coisas que nos desgasta é o próprio estresse. De qualquer coisa. Um procedimento médico, não pense que nós médicos não saibamos disso. Um procedimento médico, o médico experiente sabe, causa um grande estresse na paciente.
Algumas estão muito habituadas e são mais tranquilas, mas de modo geral, um procedimento simples, por simples que seja, provoca aquele medo natural. Será que vai ficar bom? Será que eu estou fazendo alguma coisa certa? Ou estou sendo louca de recorrer a isso? Todas essas dúvidas são frequentes, assaltam quase todas as pessoas. Então, são procedimentos que é preciso que os médicos expliquem muito bem para a paciente, respondam todas as suas dúvidas. Não é nada tão complicado assim, isso é muito importante. É um procedimento que pode ser feito em 40 minutos, em 1 hora. As médicas muito demoradas como eu demoram muito. Mas é que a doutora Lígia Cogos, ela dá aula de história, de arte. Não. Ela é culta demais, é uma Eu delícia. sou demorada, É para bater papo. Mas na hora do procedimento, aliás, qualquer um, eu falo que, gente, não tem nada igual. Uma mão assim tão delicada que você não sente realmente nada. Verdade. Então, por exemplo, o que faríamos numa moça que chega com a queixa? Eu pus algumas imagens. Temos imagens, né? Eu vou pedir para a produção soltar as imagens. Eu não pus porque muita aí vai coisa. facilitando da gente Até também existe explicar. uma limitação. Nós médicos não somos autorizados a ficarmos mostrando fotos de antes e depois que sejam muito otimistas demais, né? Para não dar uma falsa ilusão para as pessoas. Mas algumas imagens que eu gostaria de mostrar. Vamos ver se... Não estão lá? Não estão lá? Ué, o que houve? Não estão lá. Bom, mais Daqui a tarde, pouquinho se passa. houver tempo, nós passamos. Tá bom. Mas, então, começa-se, primeiro, ao invés daquela linha reta que vem do queixo até quase as orelhinhas, de uma linha de maxilar reta que a menininha tinha aos 12, 13 anos, vai havendo umas reentrâncias que lá não estavam. Uma redundância nessa área, como uma sobrazinha de pele, ao invés de uma linha homogênea. E o que o médico pode fazer? Ele vai, por um único orifíciozinho, injetar por meio de uma agulha romba, quer dizer, uma agulha sem ponta cortante, que se chama cânula, um nome um tanto desagradável, porque logo nos vem à mente aquelas cânulas de lipoaspiração, né, que são grandes. Não tem nada a ver com Seria uma isso. agulha. É uma agulha que tem uma ponta arredondada, então ela não corta. Faz um furinho com uma agulhinha pequena e depois se entra a cânula, que nada mais é do que uma agulha de ponta romba e que entra delicadamente, injetando ou a hidroxiapatita, ou o ácido polilático, ou o ácido hialurônico, que também se presta a isso, nas suas diversas formas e concentrações, e vai se desenhando, vejam só, um novo contorno. Ele não é um novo contorno e que a paciente não tinha. Ele pretende retificar aquelas reentrânciazinhas que vão surgindo e que para a paciente fica difícil às vezes traduzir em palavras. Ela diz, eu tenho não sei o que aqui. Raramente a mulher consegue se expressar, porque nem ela mesma sabe o que foi. Ela só sabe que está diferente. Ela sabe que ela está diferente. Porque eu quero que você entenda, né, do que é que a gente está falando e que você vá quebrando aí esses medos, Vejam esses paradigmas. só, aqui, acho que estão escutando bem o microfone. Sim. É uma mulher ainda jovem, mas que começa a notar essas duas reentrâncias que lá não estavam antes. E, de repente, nos últimos 2, 3 anos, fotos que ela começa a ficar assustada e comparar com fotos de 2 anos, 3 anos atrás, e ela vê essas duas reentrânciazinhas que não estavam. É justamente nesses pontos em que entra aquela pequena e delicada cânula que vai delineando e retificando esse contorno. Vamos ver se temos mais. Vamos passar para a próxima foto. Aqui ainda é o processo que se começa a fazer, já se começa a retificar, ainda no início. Outro fator
de comprometimento do contorno, como eu estava dizendo, uma gordurinha que começa a se acumular sob o mento, sob o queixo e que precisa sair um pouco modificada, mas justamente é aqui. Vejam essa linha. E para essa gordurinha, o que seria ideal? Essa gordurinha também é tratada. Então, além dos estimuladores, nós dispomos das injeções que conseguem queimar um pouco esta gordurinha sob o queixo. Isso é novidade? Já existe há algum tempo, mas novos produtos surgiram. Olha que aliados a equipamentos que estimulam a firmeza, porque às vezes, se é numa moça jovem, menos de 30 anos, às vezes é só a gordurinha mesmo, se ela engordou um pouquinho, mas se é uma pessoa mais velha, ela já tem uma certa flacidez. E veja como se consegue um resultado ainda discreto ao começo, né, do tratamento. Mas já se consegue entrar nessa parte onde há uma redundância ali sob o mento, né? Deixa eu ver se tem mais imagens. Se tiver mais imagens, pode passar para a próxima. Agora, eu estava aqui pensando, se é um bioestimulador de colágeno, ela começa o tratamento e ela vai vendo melhor ao longo do tempo? Vai vendo ao longo do tempo. Começa uma melhora em torno... O preenchimento o preenchimento aliado aos bioestimuladores, que é o mesmo material. Então, por exemplo, ácido polilático. Essa foto não está ruim, saiu alongada. Essa foto saiu, ela está deformada, é melhor tirar até da tela. Melhor tirar que assusta, parece um fantasma. Vamos trocar. Mas, justamente, o efeito dos estimuladores, preenchedores estimuladores, é praticamente imediato. Há o efeito imediato do delineamento do maxilar e depois, ao longo de 1 mês, 2 meses, o estímulo do colágeno. Vai melhorando. Agora, quantas sessões são necessárias para o resultado final? Aí depende da gravidade. Se é um caso simples, já na primeira vez já melhora. Cada caso é um caso. As gordurinhas sempre demandam um pouquinho mais de tempo, porque é preciso queimar aquela gordurinha. Se há um excesso de peso, vejam, vocês que estão nos assistindo, às vezes um pouquinho, todo mundo, né? Ninguém é perfeito. Se há uns quilinhos a mais, perder uns 3 quilinhos já ajuda a definir o contorno. Lembrem-se disso. Né? Legal, olha lá que joia. Então outra coisa. Tem que ficar de olho. Outras coisas são os cremes, que muitas pessoas podem pensar, mas são procedimentos muito sofisticados, eu não vou fazer isso. Então, pensem, há a possibilidade dos cremes, os cremes com hormônio feminino, o estradiol, que ajuda a firmar essa área. Os cremes com substâncias capazes de queimar um pouquinho a gordura debaixo do mento, então, a tiomucase, às vezes até um pouquinho do hormônio masculino, oxandrolona, colocada só aqui para queimar um pouquinho a gordura. O ácido retinóico, que ajuda a firmar, ajuda muito a firmar essa região. O único inconveniente, ele é um pouco incômodo, às vezes promove uma descamação, mas tem as outras opções. Por exemplo, um creme associado de ácido glicólico com estradiol. É um grande recurso. Que maravilha. Para aumentar a firmeza dessa área sem grandes sacrifícios. E vamos todos aí juntando todo o arsenal disponível, que o conhecimento, a ciência, a boa vontade, o interesse pelo seu paciente, os médicos sérios, cuidado com profissionais inescrupulosos que propõem coisas fantasiosas. Tomem cuidado com esse tipo. Aliás, tem que tomar muito cuidado mesmo e principalmente com rede social, viu? Cuidado com rede social, cuidado com... O seu crivo não pode ser número de seguidores, né? Você tem que ter outra referência. Eu gosto muito de falar assim que bom médico é indicado por um outro médico, né? Então fica atenta, porque a sua saúde é seu maior patrimônio. Vamos para as perguntas? Vamos. Temos já bastante pergunta, que bom que você está participando do programa, eu fico sempre muito grata, porque é o que eu falo, a gente
gente faz o Vida Melhor para você. Então, a Adriana Ottoni, ela é de Minas Gerais, ela diz o seguinte: eu tenho lúpus, posso fazer esses procedimentos para o rosto? Muito boa pergunta. O lúpus é uma doença que acomete mulheres jovens, se inicia na juventude e a segue por toda a vida, mas que atualmente há um grande controle, a medicina teve um grande avanço no controle e manejo do lúpus eritematoso sistêmico. Essa doença em que a imunidade é exacerbada, a pessoa reage exageradamente a qualquer coisa que o organismo encare como inimigo. Por isso a pergunta é tão boa, porque realmente um procedimento, um preenchimento, poderia desencadear uma estranheza no organismo. Então, o médico que for atendê-la poderá fazer isso. Normalmente se faz um pequeno teste antes para ver se não há nenhuma reação. Já se acopla ao tratamento uma substância calmante nos cremes que a paciente usará no pós-procedimento ou até via oral, alguma coisa para impedir que haja uma reação. Existem substâncias que estão contraindicadas, então substâncias muito antigênicas, né? Os antigos preenchimentos à base de colágeno, por exemplo, não podiam ser usados nas pacientes com lúpus, porque era uma proteína estranha e isso desencadeava uma reação. Já os novos preenchimentos podem ser feitos desde que o médico tome esse cuidado. Maravilha. Obrigada, Adriana. A próxima pergunta é da Juliana Suelen, via Instagram. Quais os cuidados prévios para cuidar da pele, do rosto e do pescoço? Eu penso que como prevenção, né? Talvez seja a pergunta dela. Prévios, talvez, ou ela se refere a prévios a um procedimento ou uma prevenção. É claro, eu costumo sempre falar, isso ninguém gosta de ouvir, mas uma medida muito boa para manter o contorno, não esqueçam, é dormir na posição de bela adormecida, retinha, de barriguinha para cima. Que é difícil. É difícil, mas não é impossível, é uma questão de treinamento e condicionamento. E aí o uso de produtos, cremes à base principalmente com ácido glicólico, estradiol e estimuladores de colágeno, como os glicans, pentaglican, glicosaminoglican, são todos estimuladores. Maravilha. Obrigada, Juliana. A próxima pergunta, ela diz: fios de sustentação são absorvidos mesmo pela pele? Posso usar para melhorar o contorno da face? Eu nunca vi um resultado bom com fios. Gostaria que eles tivessem fios e nesses últimos 30 anos eu nunca vi um caso com êxito, por isso eu não uso. E olha, a doutora Lígia Cogos é alguém que tem bastante experiência, ela viaja pelo mundo todo, participa de tudo quanto é tipo de congresso, dá aulas internacionais e a gente precisa prestar atenção no que ela está falando, tá? Isso é muito importante. Então vamos para a próxima pergunta. Obrigada, doutora. É a Maria Aparecida de Santo André que quer saber: os efeitos do ácido hialurônico são permanentes se usado para o contorno facial? O ácido hialurônico não é permanente. Lastimavelmente, ele se consome ao longo do tempo. Ele também estimula o colágeno, vale a pena. Praticamente todo mundo gosta de ácido hialurônico. É uma coisa que pode ser feita aos poucos também, uma ampolinha, meia ampolinha, para que se note a resposta, para que a pessoa perca o medo, para que não gaste muito, vários motivos. Mas ele rende muito e ele não dura para sempre. Dependendo da concentração, existem várias marcas comerciais e várias concentrações. Ele pode ser mais leve, pode durar 6, 8 meses, pode durar 2 anos, pode durar até mais. Mas sempre há uma vantagem também pelo estímulo do colágeno. Tem jeito não, meninas. A gente tem que fazer aquela visitinha frequente, porque tem a lei da gravidade junto também com o ácido hialurônico que vai indo embora, né? Tem a lei da gravidade também trabalhando. Vamos lá, próxima pergunta. Obrida, Maria Aparecida, da Marineuza Padilha. Ela é lá de Maricá. Falei dela essa semana porque é a telespectadora que eu conheço até pessoalmente, que ela foi no lançamento do meu primeiro livro. Um beijo, Marineuza.
ela quer saber quais os tipos de exercícios que podemos fazer para amenizar essa flacidez do rosto. Uma boa notícia, pelo menos. Todos os médicos nos mandam fazer exercícios para isto ou aquilo. Está aí uma coisa em que você não tem que fazer exercício algum, porque quanto menos exercício, melhor nesta região. Por isso que outro recurso que se usa é a toxina botulínica, muito conhecida sob o nome comercial de Botox, que justamente é aplicado nos músculos do pescoço para que haja um efeito de antagonismo e uma atração lateral e suma aquelas duas pregas verticais que também ajudam a nos fazer perder esse contorno. Exercício você pode fazer para tudo, menos para isso. O que você pode fazer é o treinamento, o condicionamento para dormir assim, olha, retinha. Pode pôr os travesseiros aqui, ver se eles estão pegando a nuca, passe a mão para ver se o pescoço está retinho, hein? Como uma bela adormecida no caixãozinho. Perfeito. Todo mundo tentando, quero ver quem vai conseguir, me conta. Próxima pergunta, vamos lá. Aline Neres, via Instagram. Tenho muitas manchas de acne no rosto, isso está piorando. Pode deixar minha pele flácida? Qual o melhor tratamento? Não, as manchas pós-acne são comuns, tanto aparecem nas peles claras, como manchas avermelhadas, ou nas morenas, como manchas acastanhadas, e são de fácil resolução. Isso, um dermatologista, mesmo ainda com pouca experiência, tira para você essas manchas. Ou ele pode usar um peeling, os peelings de resorcina são ótimos para isso. Os peelings de ácido retinóico, você mesmo usar um ácido retinóico que a dermatologista prescreva para você, isso é uma coisa simples de tirar. E, sobretudo, ver se não está sobrando alguma acne ativa. Porque às vezes não vai embora essas manchas porque sempre tem uma lesão nova. Então é preciso usar, às vezes, antibióticos como a minociclina, a isotretinoína, conhecido como Roacutan ou Acnova. As pessoas têm muito medo de isotretinoína, né? Ainda há pouco uma amiga veio me questionar, falou, ai, eu tô precisando, a pele toda cheia de acne, o que você acha? Eu faço uso? Não... Falei, claro, tá esperando o quê, né? Porque afeta muito a autoestima, né? Quando a pele tá muito acneica. Foi um grande recurso que já é antigo, já tem mais de 40, 50 anos na dermatologia. Os médicos dão para seus filhos, podem usar, sempre com acompanhamento médico, só não se pode, no caso das mulheres, engravidar durante o tratamento. Logo depois, pode-se engravidar. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada Aline, Maria Auxiliadora. O que fazer com a parte central do pescoço bem enrugada? Seria parte aqui, central, né? Do pescoço. Justamente, preenchimentos volumosos não se adequam bem a essa região. Porque às vezes é um apergaminhamento justamente na parte central. Pena eu não ter trazido uma imagem disso, mas muito bem perguntado. E o que se faz? São esses injetáveis que não dão volume, como, por exemplo, o ácido polilático, né? Ou como a hidroxiapatita, mas principalmente coisas como o Sculptra, por exemplo, que pode ser feito sem oferecer volume, só homogeneizando aquela superfície, estimulando o colágeno, sem aumentar volume, porque é uma coisa indesejável aqui, e que possa dar um efeito muito bom realmente nessa área. Que joia! E uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Como a doutora Lígia Cogos falou, e ela faz a manipulação dos cremes que são maravilhosos. Usar creme com estradiol faz uma diferença muito grande para a pele do pescoço, né? É fantástico. Aí eu sou muito fã dessa doutora mesmo, viu? Tira o chapéu para ela. E vou te convidar para conhecer um lugar lindo que fica em São Paulo. Quem vier a São Paulo precisa conhecer um palácio na Avenida Brasil. Ah, eu pensei que você ia falar de algum lugar. Não, tô falando da clínica Lígia Cogos. Muito obrigada. Leva um beijo grande para todos. Beijo pro Valdemar e pro Paulinho. E até a próxima, tá bom? Todos os nossos manobristas são fãs apaixonados, inconsoláveis, sem esperança, doutora. mas apaixonados pela Cláudia. Obrigada.